Você já parou para pensar por que Jesus, em meio a uma situação tensa, se abaixou e começou a escrever na areia? Esse momento enigmático intrigou estudiosos e fiéis por séculos. O que será que ele escreveu ali? Será que foi um recado misterioso ou uma mensagem poderosa escondida nas palavras apagadas pelo vento? Fica com a gente porque hoje vamos desvendar os segredos por trás desse gesto fascinante e entender o que ele pode ensinar para a gente nos dias de hoje. Essa passagem está registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. A cena acontece no templo, onde Jesus está ensinando uma multidão. De repente, os fariseus e escribas trazem uma mulher apanhada em adultério e a colocam no meio da multidão, diante de Jesus. Eles o desafiam, dizendo que a lei de Moisés ordena apedrejar tal mulher e perguntam a Jesus o que ele diz sobre isso. Era uma armadilha clara. Se ele dissesse para não apedrejar, estaria contrariando a lei mosaica, mas se concordasse com a execução, comprometeria sua mensagem de misericórdia e perdão. Jesus, então, se abaixa e começa a escrever na areia com o dedo, uma ação que desconcerta a todos os presentes. Os acusadores continuam pressionando-o por uma resposta, e ele se levanta e diz: "Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra." Em seguida, ele se abaixa novamente e continua a escrever no chão. Um a um, começando pelos mais velhos, os acusadores se afastam, deixando Jesus e a mulher sozinhos. Jesus se levanta e pergunta a ela: "Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?" Ela responde que não, e Jesus lhe diz: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais." Essa interação não só salva a vida da mulher, mas também desafia os conceitos de justiça e misericórdia da época, estabelecendo um novo paradigma de perdão e reflexão sobre os próprios pecados antes de julgar os outros. Uma das interpretações mais comuns é que Jesus estava demonstrando calma e controle em uma situação extremamente tensa. Enquanto os fariseus e escribas, ávidos por condenar a mulher e testar Jesus, o pressionavam por uma resposta, ele escolhe não reagir imediatamente. Em vez disso, ele se abaixa e começa a escrever na areia, um gesto que sugere ponderação e serenidade. Esse ato de escrever no chão pode ser visto como uma forma de desviar a atenção, permitindo que a situação se acalme e que ele possa responder de maneira mais eficaz. A atitude de Jesus contrasta fortemente com a dos acusadores, que estavam cheios de zelo e pressa para condenar, destacando ainda mais sua sabedoria e paciência. Além disso, o gesto de escrever na areia tem profundas implicações simbólicas. Embora o texto bíblico não revele o que ele escreveu, muitos estudiosos acreditam que Jesus poderia estar registrando os pecados dos próprios acusadores ou citando passagens das Escrituras que expunham sua hipocrisia. A escolha de escrever na areia, um meio onde as palavras seriam rapidamente apagadas pelo vento ou pelo movimento das pessoas, pode simbolizar a natureza temporária e perdoável dos pecados humanos. Essa ação silenciosa, mas poderosa, reforça a mensagem de que todos são pecadores e carecem de misericórdia, desarmando a armadilha montada pelos fariseus e trazendo à tona a necessidade de introspecção e perdão. Dessa forma, Jesus não apenas salvou a mulher, mas também ofereceu uma lição duradoura sobre compaixão e autoexame. O que Jesus escreveu na areia? Essa pergunta tem intrigado estudiosos e teólogos por séculos, pois o texto bíblico não nos dá uma resposta clara. Há várias teorias e especulações sobre o que ele poderia ter escrito. Uma das interpretações mais comuns é que ele estava escrevendo os pecados dos acusadores, destacando sua hipocrisia. Essa ideia se baseia na resposta de Jesus ao desafio dos fariseus: "Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra." Ao escrever os pecados daqueles que estavam prontos para condenar a mulher, Jesus os forçou a confrontar sua própria imperfeição, resultando na retirada gradual de cada um deles, começando pelos mais velhos, que provavelmente tinham mais consciência de suas falhas. Outra teoria sugere que Jesus poderia estar escrevendo um versículo das Escrituras que condenava a hipocrisia e a injustiça. Alguns estudiosos apontam para Jeremias capítulo 17 versículo 13, que fala sobre aqueles que se afastam de Deus sendo escritos no pó. Essa referência pode ter sido um lembrete poderoso de que os fariseus estavam se afastando da verdadeira justiça divina. Independentemente do conteúdo exato, o ato de escrever na areia tinha um impacto significativo. Ele demonstrou a sabedoria e a autoridade de Jesus,
desarmando a situação sem palavras diretas de condenação, mas através de um gesto que falava volumes. Este gesto silencioso mas eloquente sublinhou a mensagem central de misericórdia e a necessidade de olhar para os próprios pecados antes de julgar os outros, deixando uma impressão duradoura em todos os presentes. Além disso, o gesto de escrever na areia por Jesus carrega significados simbólicos profundos que ainda ressoam nos dias de hoje. O ato de escrever em um meio tão temporário e facilmente apagável, como a areia, pode ser visto como uma metáfora para a transitoriedade dos pecados humanos e a misericórdia de Deus. Assim como as palavras na areia são rapidamente varridas pelo vento ou pela água, os pecados, quando confessados e arrependidos, podem ser perdoados e apagados pela graça divina. Esta interpretação nos lembra da natureza efêmera de nossas falhas e do poder transformador do perdão. Jesus, ao optar por este gesto, mostra que ele não estava interessado em registrar permanentemente os erros das pessoas, mas em oferecer uma chance de redenção e uma nova oportunidade de vida. Esse simbolismo é profundamente relevante para a mensagem de Jesus sobre misericórdia e autoexame. Ele desafiou não apenas os fariseus, mas também todos nós, a refletirmos sobre nossas próprias ações e a sermos mais compassivos com os outros. Em vez de se concentrar nos pecados alheios, Jesus nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas falhas e buscar a mudança interior. Esse chamado à introspecção e à compaixão é um dos pilares do ensinamento cristão e continua a ser uma lição vital para a humanidade. A atitude de Jesus, ao escrever na areia, convida cada um de nós a considerar a impermanência de nossas transgressões e a importância do perdão, tanto para nós mesmos quanto para os outros, promovendo uma cultura de graça e empatia em vez de julgamento e condenação. O que essa passagem nos ensina hoje? Em um mundo frequentemente rápido em julgar e condenar, a história de Jesus escrevendo na areia nos oferece uma poderosa lição de misericórdia e autoconsciência. Jesus não apenas desafia os fariseus a reconsiderarem sua prontidão para condenar a mulher adúltera, mas também nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e ações. Em nossa sociedade atual, onde as falhas e erros das pessoas são muitas vezes amplamente divulgados e criticados nas mídias sociais e na vida cotidiana, a mensagem de Jesus é um lembrete oportuno para praticarmos a empatia e a compreensão. Ao invés de focarmos nos defeitos dos outros, somos incentivados a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas próprias imperfeições e agir com compaixão. Além disso, essa passagem nos mostra a importância de oferecer segundas chances e a oportunidade de redenção. A maneira como Jesus lida com a situação, não condenando a mulher, mas exortando-a a não pecar mais, exemplifica uma abordagem que valoriza a dignidade e o potencial de cada indivíduo para a transformação. Isso é particularmente relevante em contextos como o sistema de justiça, a educação e as relações interpessoais, onde um enfoque na reabilitação e no crescimento pessoal pode levar a resultados mais positivos e sustentáveis do que a simples punição. A lição de Jesus ao escrever na areia é clara: todos nós cometemos erros, e todos merecemos a oportunidade de mudar e melhorar. Em vez de sermos rápidos em julgar, devemos ser rápidos em oferecer apoio e encorajamento para que cada pessoa possa encontrar um caminho de volta à retidão e à paz interior. Em resumo, o gesto de Jesus ao escrever na areia é carregado de significados profundos e atemporais. Ele não apenas desarmou uma situação potencialmente violenta e injusta, mas também transmitiu uma mensagem poderosa sobre misericórdia, introspecção e perdão. Ao se abaixar e escrever na areia, Jesus quebrou o ciclo de julgamento e condenação, desviando o foco dos pecados da mulher para a necessidade de autoexame entre os acusadores. Esse ato silencioso, mas eloquente, nos convida a refletir sobre a transitoriedade dos pecados humanos e a importância de oferecer e buscar perdão. Em um mundo onde muitas vezes prevalece a intolerância e a condenação, a atitude de Jesus nos lembra que a compaixão e a compreensão são essenciais para uma convivência mais harmoniosa e justa. Encerrando nosso vídeo, é fundamental perceber que a história de Jesus escrevendo na areia vai além de um simples evento histórico. Ela é um chamado contínuo para todos nós. A lição de que devemos olhar para nossos próprios corações antes de julgar os outros é uma mensagem relevante em qualquer época. Jesus nos mostra que todos têm falhas e que a misericórdia deve ser um princípio norteador em nossas vidas. Assim, ao final desse nosso bate-papo, deixo a reflexão: como podemos aplicar essa sabedoria no nosso dia a dia?
Como podemos ser mais compassivos e menos julgadores? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima, e que a paz e a sabedoria de Jesus estejam com todos vocês.